Introdução à Química, à Ciência Central. Vamos começar aí falando sobre a nossa querida química e por que ela é a ciência central. A química está em tudo, absolutamente tudo que você veste, aquilo que você tem no seu corpo, aquilo que você usufrui, tudo isso é química e está lá. Então a gente tem que entender o porquê dessa química, ela é tão incrível, ela fundamenta fenômenos tanto biológicos quanto físicos. Trago alguns exemplos para você. Fenômenos biológicos, por exemplo, sobre as estruturas e a interação das biomoléculas que você tem no seu corpo, as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, certo? A própria evolução das espécies foi fundamentada, a posteriori pelos fenômenos químicos e pelo entendimento das moléculas, tá? E consequentemente a seleção natural das espécies, aí, ciência de primeira qualidade. Fenômenos físicos, a gente pode pensar que a química fundamentou muito, ajudou bastante os físicos a entenderem o universo, o estudo dos cosmos, do cosmos. De fato, foi algo fundamental aí que a química ajudou. Características dos materiais, como por exemplo, condução de corrente elétrica. Se o material conduz ou não conduz corrente elétrica. É a química que vai dizer para você. A resistência mecânica, por exemplo, para você construir uma edificação. Você vai usar madeira ou você vai usar aço? Então, a química, ela sempre se mostra presente e fundamental para todos esses pontos aí. Muito bem. Ela é ciência central também porque ela consegue articular a ciência com a tecnologia, com a sociedade e com o ambiente. Ela é um meio para que tudo isso possa conversar e evoluir e gerar grandes avanços a todos nós. A química estuda a matéria e suas transformações, seria mais ou menos essa a abordagem e a definição do que seria a nossa querida química. E quando uma substância se transforma em outra, a gente tem uma reação química. A reação química é o coração da nossa ciência química. Uma reação envolve sempre um rearranjo atômico, portanto, substâncias originais, que a gente chama de reagentes, elas se transformam em substâncias finais chamadas de produtos. E aí a gente traz alguns termos como átomos, moléculas, substâncias químicas e elementos químicos. Vamos entender rapidamente o que cada um deles significa. Os átomos são caracterizados pelos elementos químicos, que são basicamente os tipos de átomos. Os átomos compõem as moléculas, agregados de 2 ou mais átomos formam moléculas. E as moléculas, de fato, elas possuem uma fórmula. As fórmulas nós estamos habituados a ver, por exemplo, H2O, a água, C6H12O6, que pode ser glicose, NH3 é amônia, O2 o gás oxigênio, e tudo isso determina aquilo que a gente chama de substância química. E aí eu coloco para vocês como um exemplo o diamante, o cobre, enfim, você pode olhar ao seu redor e você vai encontrar uma porção de exemplos importantes. E para fechar a nossa interação aqui, eu trago um exercício rapidamente para você assinalar uma alternativa que contenha respectivamente uma substância monatômica, ou seja, que tem apenas um átomo, um símbolo de um metal e a fórmula de uma substância líquida em condições ambientes. Nesse caso, a única alternativa que compõe aí corretamente e respectivamente tudo isso é a alternativa B. O símbolo de um metal, no caso é o ferro. Anteriormente, nós temos uma substância monatômica, que é o gás nobre hélio, tá? E depois uma substância líquida em condições ambientais, no caso H2O, a nossa querida água.